Começa agora o Aquele Dia com Lauro José Quadros. Bom, Lauro José Quadros, desde 59 no rádio gaúcho, eu vi que a tua primeira tentativa foi aos 15 anos na Rádio Metrópole. O que aconteceu aos 15 anos da Rádio Metrópole, Laura? É verdade, aconteceu mesmo. Milton Jung e eu tentamos entrar, mas o Milton já tinha 19 anos, eu tinha 15 anos. Eram 80 pretendentes e 3 vagas na Rádio Metrópole. E aí sabe o que aconteceu? Não falando em causa própria, isso é verdade que eu vou dizer, o Milton está aí para testemunhar. E eu cheguei em segundo na hora do teste. Mas aí os caras olharam para o sujeito que tinha 24 e para mim com 15. Não, esse cara com 15 não vai dar. Então eu sobrei na Rádio Metrópole, não por incompetência, mas porque tinha 15 anos. Ah, como é que isso começa? Muito antes dos 15 anos. Minha mãe é uma declamadora em casa. Minha mãe me ensinou a declamar tudo que tu pode imaginar, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac. Então, desde pequeno, eu ouvindo essas coisas e dizendo essas coisas, depois do Colégio Rosário, declamando e aquelas coisas. Então, a vida foi assim. Depois, tudo isso antes, por que eu estou falando tudo isso? Antes dos 15 anos. Aos 11 no seminário, colega de Dadeus Grins, que foi arcebispo de Porto Alegre. Eu tinha 11 anos, ele tinha 14. E a minha vida foi rolando assim. Até que, aí sim, com 19 anos, em 59, eu entrei para o rádio e para o jornalismo, o autodidata que vos fala. Nos anos 80, 86, 85, se não me engano, 86, acontece um dos episódios, acredito que se qualquer pessoa especialista em rádio vai te perguntar sobre a história do Lauro Quadros, vai destacar esse momento porque ele foi muito emblemático, que é a situação do sequestro do Terceiro Segredo de Fátima. O que aconteceu? Olha, me valeu o prêmio Ari, prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa. Como é que aconteceu isso? Eu era responsável, olha só, Giovanni, eu era responsável na Cidade do México, Copa do Mundo, de 86, por 3 horas de programação nas manhãs da Rádio Gaúcha. 9 ao meio-dia. No México, das 6, pelo fuso horário, das 6 da manhã às 9 da manhã. Aí eu estou na Cidade do México, chegava lá no centro de imprensa, 5:30 da manhã, e 3 horas de programação. Variedades, de tudo que tu pode imaginar. Um dia o meu produtor aqui em Porto Alegre, Paulo Ricardo Macari, disse assim, olha, tem um cara na Zero Hora dizendo que quer contar o Terceiro Segredo de Fátima. Nós estamos em busca de tudo quanto é coisa, né? Olha, tá legal. Mas como o cara deve ser meio maluco, tá? Nós vamos gravar esse negócio. Copa do Mundo é uma loucura. E tu, daqui a pouco, tu não pode gravar. Não deu para gravar, não deu tempo, isso e aquilo e tal. Vamos fazer ao vivo com o cara, bota o cara no ar aí. E aí, cara, botei o sujeito no ar. Primeiro Segredo de Fátima, segundo Segredo de Fátima, terceiro Segredo de Fátima. E o cara me enrolava. Pô, me enrolou. Quando ele me enrolou a terceira, a quarta vez, eu digo, pô, cara, obrigado e tal, mas deixa pra lá. E, bom, tá. Passaram-se 3 meses, talvez, eu tô chegando na rádio, na Zero Hora, na Érico Veríssimo Coipiranga, de manhã, para fazer o programa, 8:30 da manhã eu tô chegando, mais ou menos, 9. E aí me disseram, olha, tem um cara na Rádio Capital, com um revólver, e ele ameaça matar a secretária da Rádio Capital e o gerente da Rádio Capital, se não puder contar na Rádio Gaúcha para o Lauro Quadros o Terceiro Segredo de Fátima. Puta, é o maluco. E aí, rapaz, fora do ar e no ar, eu tive que dar de psicanalista, psicólogo, tudo pode imaginar, além de comunicador e tal, psiquiatra do cara, para tentar dissuadi-lo da ideia de matar aquelas pessoas. Porra, olha aqui, cara, seguinte, pá, tá gravado aí, né? E um pouco fora do ar, como eu te disse, e um pouco no ar. E até que, enquanto a brigada cercava o prédio da Rádio Capital, e acabava não apenas demovendo o cara do intuito, aquele maluco, como rendendo o cara, tudo que acabou sendo levado para o Instituto Psiquiátrico Forense, nem foi para a cadeia, o Instituto Psiquiátrico Forense e tal. Então foi a história do Terceiro Segredo de Fátima que me rendeu essa premiação aí e tal. Bom, Lauro, esse é o momento que a gente quer trazer um resgate da tua carreira como jornalista. Então, para isso, a gente separou alguns materiais que a gente queria que tu desse uma olhada, desse uma ouvida e saber o que tu pensa a respeito deles. O primeiro deles é esse aqui. Vamos lá. Vamos continuar então nesse nosso Jornal do Almoço especial, acompanhando a festa gremista com o bicampeonato da América, chamando o aeroporto onde está Júlio César Santos. Lá vem a torcida, começa a cantar, está chegando a hora, e a gente já tem aí as imagens dos 2
carros do Corpo de Bombeiros na pista, que chegaram agora há pouco, aguardando o avião que traz a delegação do Grêmio. Os jogadores descem do avião, vão de ônibus até onde estão colocados os carros do Corpo de Bombeiros e aí saem do aeroporto e inicia o desfile. Aqui do lado de fora, olha só o que a torcida não faz pelo seu time. Tem gente até em cima da árvore. Torcedores que chegaram muito cedo, fazendo a saudação. Tem muita gente, mais de 300 pessoas, excursões que vieram de todas as partes do interior do estado. E a torcida aí bastante eufórica, saudando o bicampeonato da Libertadores da América. O esquema de segurança aqui está todo pronto, praticamente não deve haver problemas. E os jogadores devem sair daqui direto em direção ao Estádio Olímpico, onde está agora o repórter Andrei Campos. Com você, Andrei. É por aquele portão ali que os jogadores do Grêmio vão chegar aqui no Estádio Olímpico. Em seguida, eles sobem nesse palco armado no Estádio Olímpico para saudar a torcida e acompanhar um show com uma banda de pagode. A expectativa é que mais de 20 mil torcedores venham acompanhar a festa gremista pelo bicampeonato da América. Neste momento, ainda faltando bastante tempo para os jogadores chegarem no Olímpico. O público já é bom, temos mais de 200 pessoas aqui no Olímpico. É com você, Lazier Martins. Muito bem, Andrei. Eu acho que vai ter mais de 20 mil pessoas, hein? Entrada grátis, com essa multidão das ruas aí, provavelmente haverá, quem sabe, até a lotação do Estádio Olímpico. Bem, esses transbordamentos de euforia que nós estamos assistindo desde a noite passada, de vitória da América, do futebol latino-americano pelo Grêmio, eu acho que deve inspirar também o Internacional. Porque esta não é hora de ciumeira, de sentimentos menores. Ao contrário, isso deve servir de estímulo a que também o Internacional se organize, siga o exemplo, siga a preparação do Grêmio, a obstinação do Grêmio e reforme esse estado de coisas que paira no estádio Beira-Rio há tanto tempo. Está aí um caminho para o Internacional chegar lá também. O exemplo é bem próximo, é bem vizinho. Lauro Quadros. Hoje pela manhã na Rádio Gaúcha, o Flávio Martins, que é locutor comercial, meu querido amigo, e é gremistão, me disse, puxa, foi gostoso, mas como foi sofrido, que sofrimento. Mas quer ser campeão da América, bicampeão da América e não quer sofrer? A coisa tem que ser sofrida. Outra coisa, foi uma atuação medíocre? Foi. Mas eu vi as decisões do São Paulo, o senhor e a senhora viram as decisões do São Paulo, do grande São Paulo, Tele Santana, e eram partidas realmente lamentáveis do ponto de vista técnico, muitas vezes, não é verdade? E ontem sobrou ainda para o Grêmio. Aquele pênalti ali foi legal, tão bem cobrado pelo Dinho, com personalidade, pegou a bola, beijou a bola, botou na marca da Cal e mandou o Iguita ver. Aquilo foi legal, porque o Grêmio não perdeu, ganhou aqui, empatou lá, saiu invicto nos confrontos com o Nacional, mas nem seria necessário aquele gol, quer dizer, sobrou. O Grêmio atuou mediocremente para o gasto em Medellín, mas o Grêmio, por justiça, é campeão, bicampeão da América, por toda a campanha, pelo Fábio, pelo Cacalo, pelo Luiz Felipe, pelo Paulo Paixão, pelos jogadores, mas também pelo jogo de Porto Alegre, principalmente por aquele 3-0 que o Grêmio atingiu, que depois virou 3-1, e um primeiro tempo esfuziante, para usar uma expressão de que gosta muito o Lazier Martins. O primeiro tempo do Grêmio, bicampeão da América, em Porto Alegre, chegando depois ao 3-0 contra o Nacional, aquele ali é o bicampeão da América. Ontem foi para evitar que o Nacional fizesse score. E o Grêmio, que perdeu a Copa do Brasil, disputou 3 decisões esse ano. São, no primeiro semestre, já entramos no segundo, 3 finais de que participou o Grêmio. Ganhou 2, com um misto do Internacional o Gauchão. O time inteiro a Libertadores. E olha, com um misto perdeu para o Corinthians. O misto que ganhou do Inter o Gauchão perdeu a Copa do Brasil, porque o Grêmio chegou um pouco descaracterizado para jogar contra o Corinthians na final. Não sei o que aconteceria na Copa do Brasil se o Grêmio tivesse chegado inteiro como chegou à final da Libertadores. Mas a Libertadores é maior do que a Copa do Brasil. É um momento tão importante que o Colégio Bom Conselho, que tem uma tremenda tradição de rigor, de imposição de limites, isso é bom também, né? De disciplina, tem lá o seu uniforme. Hoje, como exceção, o Colégio Bom Conselho permitiu que os alunos e alunas fossem assim, como está aqui a Regina Lima. Hoje, o Colégio Bom Conselho, as irmãs lá permitiram, como foi permitido a Regina vestir a camiseta do Grêmio. Até isso aconteceu. Eu me recordo, 1956, como se fosse hoje, dirigidos pelo Teté, base, o Internacional,
a equipe gaúcha representando o Brasil, campeã pan-americana no México. Os paulistas haviam perdido representando o Brasil um pouquinho antes do sul-americano. E lá, indo do aeroporto Salgado Filho até o Largo da Prefeitura, todos eles com sombreros mexicanos, a grande recepção em 56. Lembro-me da grande recepção para Everaldo em 70, da grande recepção em 1983 para o Grêmio voltando de Tóquio campeão mundial. E eu acho que estas recepções históricas, memoráveis, lazer, serão batidas pela de 1995, a Grêmio campeão da América. É possível, daqui a pouquinho veremos. A RBS TV fará constantemente flashes da chegada do Grêmio e do percurso do Grêmio durante a tarde. Fazemos um intervalo e na volta o enfoque de Paulo Roberto Falcão. Cara, como passa o tempo. Mas quero te confessar uma coisa, Giovanni. Hoje eu estou melhor do que naquela época. É verdade, rapaz. Eu teria feito esse comentário que ele fez. Eu concordo com as coisas que ele disse, esse tal de Lauro Quadros aí. Mas daria para fazer melhor. Acredito que, não sei se já deve ter te visto muitas vezes em alguns comentários. Já tinha visto esse em específico? Qual? Esse aí? Não, mas até vou recuperar na internet outra hora aí para os meus netos verem. Então tem um comentário na internet que os meus netos riam muito, agora já estão com 20 e tantos anos e tal, né? Mas, né, quando eram adolescentes riam muito, que é eu fazendo um xixi no Renato Portaluppi. Mas legal, assim, mexendo... Bom, desculpa, não é querer te interromper, mas por acaso, talvez a gente tenha esse material. Vamos dar uma olhada. Olha só. Além de Zico, também não participaram deste treino técnico os jogadores Paulo Vitor com dores no ombro, Leandro com problemas intestinais e Renato com febre. As informações aqui na Toca da Raposa são de que Leandro e Renato e mais 2 jogadores voltaram para a concentração ontem à noite, além do horário estabelecido pela comissão técnica. A consequência disso é que será realizada uma reunião hoje à tarde para avaliar o problema. Bota febre nisso. É, fogo da febre, eu sei. Lauro Quadros. Agora, o problema é o seguinte, é um pecado, é um desperdício. Aquilo que é o dom que o Papai do Céu nos deu, e para mim, futebol não deu nenhum, eu não jogo nada. Mas encheu de dons o Renato, e ele joga fora com as 2 mãos e os 2 pés. Eu já disse isso para ele na cara dele mais de uma vez na televisão. Mama Portaluppi, Dona Maria, se estiver vivendo aqui, a mãe do Renato, sabe do que eu estou falando, porque até com ela várias vezes por telefone nós falamos a esse respeito. Logo, não estou falando pelas costas, não. O Renato sabe muito bem a minha opinião. Eu nunca tive o gosto de paparicar o Renato. Na época em que o Enio Andrade o tirava do time para colocar o Tarcísio, por exemplo, na Libertadores, eu sempre entendi com reservas, cara, em termos que o Enio Andrade estava fazendo. O jogador que colocava fora um Grenal porque provocava a sua própria expulsão e com isso alijava o Grêmio completamente da decisão, não era um jogador confiável. Pode ser confiável num jogador que chega bêbado na concentração, como o Renato, como o Leandro, e de repente num jogo de Copa do Mundo, o Mendes Ribeiro sabe, chega lá e é expulso de campo. Aí como é que ficamos? Com 10? Jogando uma partida decisiva de Copa do Mundo? Numa oitava de final, numa quarta de final, numa semifinal, numa final? Quer dizer, isso não é brincadeira, entendeu? Quer dizer, jogador que pode ficar milionário como o Renato. O que sabe fazer o Renato a não ser jogar futebol? O Renato era padeiro, beleza, eu adoro os padeiros, eu acho que sem padeiro não tem pão. Todo cara tem que ter a sua utilidade, entendeu? Eu estou aqui com esse meu Lero aqui, o que mais que eu sei fazer? Talvez 1 ou 2 coisas mais, e essa eu não sei se eu sei fazer tão bem assim, né? Eu pretendo, faço força, né? Então o Renato sabe jogar futebol. Se para jogar futebol o Renato não se compenetra, imagina o Renato com a cabeça do Tarcísio, do Valdomiro, do Falcão, que beleza que seria. Milionário, Arábia Saudita, Cosmos, Espanha, Itália. Assim disse o Santana e disse bem, pode acabar pobre, indigente, tomara que não, né? Tomara que não aconteça isso. Mas é uma barbaridade. Chegando a 0 hora antecipa no bola dividida, tá lá, ó. Renato, o que você vai fazer na folga, agora, fim de semana? Aí ele responde, vou à casa do Éder tomar uns Guaranás. Quer dizer, Guaraná, né? Éder, Renato, Leandro, que é um maluco, completamente inspirado, já esteve internado mais de uma vez. É brincadeira. Então, o que vai acontecer? Éder não larga como titular, é Sidney do São Paulo. E se o Renato vacilar, não larga como titular, dá o Marinho do Bangu. E os cortes desses aí, eu acho que vai haver uma contemporização, porque é Flamengo na parada, eu falei isso hoje de manhã, o Leandro tá aí, entendeu? E talvez escape o Renato pela tangente, porque é começo de preparação e porque tem o Leandro do Flamengo. Agora, eu acho que é a última, porque o Tele marca, e o Tele não tem medo. Tirar o Éder, já tirou o Leão, e pode tirar o Renato, e gente até muito boa. Uma barbaridade, viu, Celestino? Eu fico irritado. Eu que não jogo nada,
Com essa bola aí, é brincadeira. Ai, como é que eu fazia isso, rapaz? Eu quase não acredito. Como é que eu fazia uma coisa... Como é que o Renato não me deu um soco na cara? Que loucura, tchê. Esse Leandro que eu falo aí... Tô me lembrando do episódio agora. Ele era completamente pirado mesmo. Nós estamos no aeroporto Galeão para embarcar com a seleção para a Copa do Mundo. E o Leandro não aparece. Aí... esse que comenta agora aí, futebol, o Edinho, que jogou no Grêmio também. O Edinho estava na seleção, grande zagueiro. Foi na casa do Leandro para convencê-lo para ele ir para o aeroporto, nós temos para a Copa do Mundo e tal. E eu me lembro que eu peguei um orelhão no Galeão, um telefone público no Galeão, e comecei a dar um boletim. Olha, estamos aqui no Galeão, não, pô, a seleção, tudo se amarrou aqui, papapá. Tele Santana, o treinador. E aí eu me lembro que tinha uma fila atrás de mim, olha só, o pessoal querendo falar, eu dando boletim, o pessoal queria o telefone. E o Emerson Leão, que era goleiro da seleção, passou e disse assim, vocês podem esperar sentado que esse aí não vai largar o telefone, coisas bem assim, né? Bom, o nosso último material, de te mostrar os materiais, tu falou antes dessa imparcialidade que a gente sempre tem que buscar, é o Grêmio, é o Olímpico, é o Inter, é o Beira-Rio. A gente trouxe algo para balancear também esse score que tá meio gremista, né? Tá aí o Internacional indo para o gramado com Gerson à frente, Ranzolin. Gerson, capitão, à frente, lá vem ele. E atrás, Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, Daniel, Ricardo, Elson, Marquinhos, Caico, Maurício. É o Internacional no gramado. 37, vamos fechando 38. Daniel pediu para voltar, prepara-se Luciano, vai levantar, levantou pelo meio. A bola parou, entrou Caico na área, caiu. É pênalti, o juiz marcou. Agora, Ranzolin, sou obrigado a dizer, eu não tive a convicção do lance do pênalti, nem o Pinga, tanto que ele ficou caído e se surpreendeu quando viu que o árbitro tinha marcado. O jogador que chegou nele foi o Souza, número 11, mas está marcado o pênalti, o Fluminense reclama e o Inter tem a chance de fazer o gol, que pode ser o gol do título. Prepara-se Célio Silva, a retaguarda confirma que no replay está caracterizado o pênalti sobre Pinga, que aqui para nós da cabine também pareceu, embora tivesse ficado a dúvida para o Zé Alberto no fundo. Prepara-se para fazer a cobrança agora o jogador Célio Silva. Atenção, Célio Silva vai fazer a cobrança, o goleiro se movimentou, o juiz mandou o Célio parar. Os jogadores do Fluminense querem invadir a área correndo junto com o Célio Silva. Atenção, é a decisão da Copa do Brasil no pênalti, partiu para a bola, Célio Silva vai chutar e gol! Gol! Uma cacetada no meio do gol rasante. O goleiro saiu para o lado, a bola entrou. Internacional ganha a Copa do Brasil no pênalti. 42, vai para Libertadores. Há uma comemoração de jogadores se embrulhando ali com o técnico. Os microfones estão abertos, mas eu quero ver e ouvir. É o José Alberto Andrade aí no fundo de campo. Atenção, defesa colorada, segura as pontas por mais 2 minutos que o time vai para Libertadores. E quem leva o Inter é um defensor. Pênalti cobrado no meio do gol, bola rasteira, mas sem defesa porque foi forte. O goleiro foi pro canto e o Célio Silva pra galera, Inter 1-0. Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman no gol de Célio Silva. Depois de uma longa catimba bem feita pelo Fluminense, Célio Silva. E o gol talvez só pudesse sair assim, bateu forte o pênalti no centro do gol. Como o Gerson estava fora, a escolha entre Marquinhos com categoria para bater, ou Célio Silva com uma paulada. Célio Silva foi a escolha. O capitão Gerson estava fora, deu no meio do gol e é o título Grabowska. É o 20º gol do Inter na Copa do Brasil, o primeiro, único e mais importante gol de Célio Silva na competição. Com este 1-0, o Inter está conquistando o título da Copa do Brasil e a tão sonhada vaga na Libertadores 93. Eu me lembro do primeiro jogo, foi nas Laranjeiras. Laranjeiras é um estadinho de nada, mas tem toda uma história espetacular, né? Secular, o estado das Laranjeiras, o estado do Fluminense. Mas aí é bom falar sobre um detalhe que não é tão detalhe. Hoje em dia, isso até chega a ser uma covardia com a arbitragem. A gente vê, eu estou com a bunda no sofá, esse é o meu sofazinho de estimação. E estou aqui sentado, vendo com a minha mulher os jogos todos e tal, e repete tudo quanto é ângulo, câmeras colocadas em toda parte, e agora vem no slow motion, não sei o que tem e tal.
E aí tu vai julgar o árbitro, tendo visto de todas as maneiras esse lance tantas vezes e tudo, né? E foi o que aconteceu aí. E ainda é o tempo em que o Ranzolin falou. Eu ouvi o Ranzolin, agora fiquei até emocionado, querido. E aí o Ranzolin falou que a retaguarda está informando que de fato a televisão mostra. Então isso foi bom até ver isso aí, porque é uma covardia a gente pela televisão julgar a arbitragem, né? A gente tem agora uma outra situação de te mostrar alguns dias específicos, de abordar alguns dias específicos e tentar entender como é que tu encarou esse dia, o que tu estava vivendo e ainda mais uma provocação, já que tu mostrou ter uma memória tão grande. Sim. Eu quero ver se só pelos dias tu consegue gravar exatamente que dia é. E aquele dia, 23 de dezembro de 1979. 1979? Ai, meu Deus. O que será que é? Inter tricampeão brasileiro invicto. Ah, que maravilha. 1979. O campeonato invicto do Internacional. Ainda bem que o Cacalo não está aqui, porque o Cacalo costuma dizer e perguntar por clubes que não disputaram aquele campeonato, né? Não é o meu caso, porque o Inter teve todos os méritos, foi uma coisa maravilhosa a conquista do campeonato invicto do Internacional em 79, uma coisa inesquecível mesmo. Como a inauguração do Beira-Rio, para mim, em 69, 10 anos antes, é inesquecível. Porque no fim de 68, eu passei a comentarista. Mas aí o Pedro disse para mim assim, a inauguração do Beira-Rio, eu quero te ver atrás do gol. E o primeiro gol está gravado, o primeiro gol no Beira-Rio, Cláudio Miro, eu estou atrás do gol, não estou como comentarista. Inauguração do Beira-Rio, que nós fomos, pasmem, por iniciativa do Pedro Carneiro Pereira também, fomos de barco para o Beira-Rio. Em vez de não tinha aquelas avenidas que tem agora. Então, vamos de barco, onde tem até foto disso aí, então vamos de barco. E 10 anos depois o campeonato invicto do Internacional, que foi maravilhoso. Vamos lá então, dia 16 de abril de 1984. O que tu lembra desse dia e aquele dia? O que é 16 de abril de 84? Diz pra mim, Giovanni, diz pra mim, pelo amor. Socorro, Giovanni. O maior comício de diretas já. O que tu estava fazendo nesse dia, Lauro? Claro, fazendo a cobertura assim, como sempre, né? 16 de abril de 1984. E 84. Pô, rapaz. E a liderança de Ulisses Guimarães, a liderança do próprio Leonel Brizola, muito destaque. Claro, Tancredo Neves e outros tantos destaques, né? Diretas já, foi uma coisa que realmente não... Tens razão, não dá para esquecer. Vamos lá um pouquinho antes até, temos o dia 13 de dezembro de 1968. E aquele dia? Dezembro de 68. O ato institucional, sim, bom. O ato institucional número 5, tá? Dia de cobertura, como foi desse dia? Naquele tempo eu me detinha mais no futebol. Nós somos em 68, né? Ainda não tinha abraçado a geral naquela época, mas eu sou um cidadão brasileiro, um jornalista, e claro que acompanhei tudo isso, né? Havia aquela história, revolução ou golpe, né? Foi dia 31 de março ou foi dia 1º de abril? Que na verdade foi 1º de abril, os caras botaram 31 de março para dissimular, né? E aí havia uma expectativa de alguns que o Castelo Branco ficasse um período e depois voltasse à democracia, né? Que o objetivo fosse apenas afastar o João Goulart, o homem que queria as reformas de base e tudo. E aí em seguida acabasse o regime militar. E não foi o que aconteceu, pelo contrário, as coisas se intensificaram drasticamente, tragicamente. E aquele dia, dia 11 de dezembro de 1983? Bom, 11 de dezembro de 83 não dá para esquecer a grande decisão contra o Hamburgo. E já que a gente falou no Renato Portaluppi foi o homem decisivo. E vocês sabem que houve um maestro. O decisivo todo mundo sabe que foi o Renato. Mas o maestro foi um cara chamado Mário Sérgio, que incrivelmente foi campeão invicto pelo Internacional em 79, olha só, agora recordando 79, e foi campeão mundial pelo Grêmio, foi o maestro do time, e o Renato o decisivo, né? Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa, o treinador. Não, temos uma última data que até é covardia falar essa data e qualquer pessoa não lembrar. 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001, por favor. Bom, 11 de setembro de 2001, eu estou apresentando o programa Polêmica na Rádio Gaúcha. 4 convidados,
como d'habitude, 4 convidados, 2 para cá, 2 para lá. Tá? A quarta pessoa a falar era a deputada Maria do Rosário, que eu não sei se não era vereadora na época. Falou 1, falou 2, falou 3. Quando a Rosário vai falar, ela dá a primeira frase e eu interrompo. Ela olhou para mim como que diz assim, vem cá, mas só eu que não vou falar, já falaram 3, chega na minha hora, tu me corta. E eu só apontei o dedo dela assim, ó. Tinha as telas dos televisores atrás na cabeça dela. E o primeiro avião tinha batido na primeira torre. Porra, aí começou toda a bronca, né? E tá gravado isso, eu comecei especulando assim, olha um pouquinho. Esse trajeto aí em Nova York não é o aeroporto LaGuardia. Não é o aeroporto JF Kennedy. Alguma coisa está errada aí. Aí eu chamo o Nelson Sirotsky, em Nova York. Deu sorte que o Nelson estava lá e entrou como repórter. Nelson foi repórter. E também a filha do Marcos de Vosky entrou como repórter. A Tanise estava lá, de Vosky. Estava lá, entrou também. E aí eu tive a felicidade, eu tinha visto um filme com Al Pacino, e não sei por que tinha uma alusão ao Bin Laden. E eu falei no Bin Laden, porra e tal. E aí foi aquele troço, né? Eu não sei o que mexeu mais com a minha vida, se foi o Terceiro Segredo de Fátima, em 86, ou se foi o World Trade Center do 11 de setembro, do September 11 de 2001. Olha, não preciso nem explicar para vocês, porque aí, vamos combinar aí, até vocês já eram nascidos, né? E aquele dia, dia 27 de outubro de 2002. Meu Deus. Que pegadinha, hein, Giovanni? Pegadinha mesmo. 27 de outubro de 2002. O que aconteceu, meu Deus? Me diz, Giovanni. Foi a primeira vez que o Lula foi eleito presidente do Brasil. Tá bom. Tá certo. Eu acho que houve uma mudança no Brasil. Não vou falar em 180 graus, porque seria um exagero, né? Não há tanta distância assim ideológica entre o Fernando Henrique, que eu admiro muito, e o Lula. O Fernando Henrique não é um cara que odeia o Lula, não. O Fernando Henrique até tem um certo apreço pelo Lula e vice-versa. Então não vou dizer que tenha sido uma mudança tão drástica. Houve aquela carta ao povo brasileiro do Lula, que foi importante para a eleição dele. E a partir daí começa, para o bem, segundo alguns, e para o mal, segundo outros, a era, diz o Gilmar Mendes, do juiz do Supremo, ministro do Supremo Tribunal Federal, a era da República Petista. Juiz do Supremo Tribunal Federal. E é tão engraçado isso, tu não me perguntaste, Giovanni, mas eu quero todo mundo do PT que tiver rabo preso, na cadeia, todos. E se tiver que incluir o Lula, eu acho meio assim, o triplex, o sítio, acho uma coisa meio... Mas eu quero todo mundo que tiver culpa, independentemente do partido, da ideologia, preso também, entende? E não pode haver seletividade nisso aí. Eu sei que a seletividade às vezes decorre de uma coisa muito simples. Um está em Curitiba com o Sérgio Moro e o outro está no Supremo, onde as coisas são muito demoradas. Inclusive o Mensalão foi muito demorado. Mas, assim como o Zé Dirceu está na cadeia e outros, que o mesmo Gilmar Mendes chama de príncipe coroado do PT, o Zé Dirceu, mas se tu enfatiza tanto os 3 milhões e 700 e pouco que são triplex, né, tu tem que pensar também nos 40 milhões de dólares que estão ou em Nova York ou na Suíça e igualar todo mundo, né? Então, eu acho assim, por aquela minha obsessão, a minha compulsão pela imparcialidade, pela isenção. Bom, nossa última pergunta, a nossa ideia é ter alguma conexão entre os nossos entrevistados e o nosso próximo entrevistado é nada mais, ninguém mais, ninguém menos, né? Nosso querido Olívio Dutra, que tu disse, inclusive, teu amigo. O que tu pensa a respeito do Olívio Dutra? O Olívio é muito querido porque é um cara muito autêntico. Vou fazer uma coisa de trás para diante, tá? Eu falei ainda há pouco nos partidos, Sérgio Moro, Supremo, a roubalheira, e entre outras coisas, por isso eu aprecio o Olívio Dutra também, ele deu um pau no PT, porque ele é assim, o Olívio é assim. O Olívio e a Judite são pessoas especialíssimas.
E eu acho que todo mundo pode concordar com isso. O cara pode até ser antipetista, mas o Olívio Dutra, ele engole. Até com bigode e tudo. Ele é muito querido, não por ser meu amigo, porque ele é querido.